nosso tema, os objetivos específicos são investigar o impacto da intolerância religiosa online no comportamento social, analisar os principais discursos de intolerância religiosa nas redes sociais, identificar caminhos para a igreja cristã abordar a intolerância religiosa online. Essa pesquisa, pode passar, irmão. Essa pesquisa foi construída com base em referenciais teóricos importantes, como Cunha, Tadeu, Francisco. E esses pontos foram centrais, né? Esses autores foram centrais para que eu pudesse construir essa pesquisa. Trabalhamos também com uma abordagem bibliográfica qualitativa, buscando dialogar com as diferentes áreas de cada pensamento do teórico pesquisado, né, o analisado ou estudado. A comunidade digital. Aí, Francisco faz uma referência sobre isso, mas é interessante nós falarmos que nós vivemos numa era digital onde as relações elas estão sendo construídas tanto fisicamente, corpo a corpo, como você se constrói uma relação online, né? Através disso, a gente observa que as nossas relações elas são construídas virtualmente, seja por meio do quê? Algumas plataformas como Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp. Assim também, como essas relações são construídas, elas também vão gerando afinidade nas pessoas. Você vai dialogando com elas aquilo a respeito do que você é, do teu caráter, da tua personalidade. Nessas plataformas, há um risco evidente de comunicação. Por quê? Porque, por exemplo, quando se aborda sobre a questão da intolerância religiosa, diante disso, há um fato por trás, ou um fato gerador, que é a desumanização de quem pratica isso, né? Essas interações de falar sobre a intolerância religiosa, ela leva, às vezes, um conceito como uma fofoca, um fuxico, ou alguém criando uma má-fé da religião do outro, né? E essas interações elas podem, às vezes, negar quem é que está por trás de uma plataforma, porque o que nós sabemos é que existe um anonimato. Quem está por trás, existe uma palavra, ou um ditado popular que fala que quem está por trás de uma tela está no anonimato. A internet é terra sem lei, e é diante disso que nós vamos observar. Então, esses espaços, às vezes, eles aparentam ser espaços neutros, canais que são, às vezes, até destrutivos, né? Então, para Tadeu, o ambiente digital é considerado hoje um lugar antropológico, e eu achei isso muito interessante quando Tadeu fala sobre isso. Esse espaço antropológico que ele fala é um espaço real, não é um espaço abstrato. Nesse espaço se constrói relações e valores e identidades significativas. Amizades, às vezes, que construímos ao longo de uma história que é por meio da mídia social, né? E existe um termo que também é interessante, introduzido pelo jesuíta Antônio Spadaro, que ele atribui essa relação, como ela online, de ciberteologia. Eu achei interessante isso, e é estudando sobre isso que a gente repassa sobre o nosso conhecimento, que é um espaço de uma relação espiritual. Ou seja, se esse espaço se me dá a oportunidade de falar sobre a ciberteologia, é um espaço que eu professo a minha fé, aquele conceito espiritual é onde, às vezes, nós sofremos as agressões virtuais também, né? E isso, às vezes, ou nos afasta, ou nós temos um espaço de nos aproximarmos mais diante de pessoas que se tornam assim. A internet também ela se tornou um espaço dual. Esse espaço dual, ao mesmo tempo que ela tem um espaço onde eu aprendo e ela repartilha conhecimento, ela também tem um espaço que é a manifestações afrontosas, irresponsáveis de contendas, de brigas, de fofocas, de calúnias. E é sobre isso que Francisco fala. Ó. As redes sociais servem para nos conectarmos melhor, fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros.
Por outro lado, ela manipula pessoas, visando obter vantagens políticas ou econômicas. Mas é aquilo que eu já falei. Por quem está por trás acha que está no anonimato, né? E dentro desse anonimato, é por isso que há uma grande fúria e grandes ataques pessoais. Na internet também, vocês vão observando que nós já falamos sobre a questão do ciberespaço, mas também na internet nós temos um que nós chamamos de ciberpecado. É um ato errado, cometido no ambiente digital, aonde quem está do outro lado da tela, ele é o próprio juiz, ele analisa se aquilo ali está correto ou não. Mas são termos online que nós hoje podemos expressar, que emerge, diante disso, uma realidade moral, né, que engloba atitudes digitais, como já foi falado, difamação é a maior delas, né, desrespeito, calúnia, viu? E outras mais. Pode passar, irmão. Religião e intolerância religiosa na internet. Meus irmãos, a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º e no seu inciso 4º, ela nos dá o direito de, por exemplo, eu vivo num país laico, onde eu tenho a liberdade de expressar minha fé, né? Então, esse artigo aqui, a lei, ela nos protege sobre isso. Ela nos dá esse respaldo, e ela é a nossa lei máxima, a nossa lei maior. E também no Código Penal, no seu artigo 208, ele também prevê punições para quem escarnece as crenças ou impede as práticas religiosas de alguém. Então, nós estamos amparados na lei. Então, é por isso que a internet ela não é uma terra sem lei. Quem está por trás é um acusador ou é uma vítima, né? Quem está por trás. Ou ele ataca ou ele sofre. Ainda também nós temos uma lei 9.459 de 97, que trata de crimes de intolerância. E essa lei ela é específica, de intolerância religiosa. E ela aumenta a pena quando esses crimes, para vocês terem uma ideia, são cometidos por comunicação como a internet. Ou seja, aumenta a pena em cima dessa prática. A nossa lei, ela nos resguarda, ela nos ampara, ela está aí a todo vapor. A intolerância, ela é em diversos espaços, e Cunha defende o espaço da internet como ciberespaço. É um espaço que eu estou online e, ao mesmo tempo, eu já construí relações de identidade, eu mostrei minha identidade, eu construí relações com o outro, né? E esse ciberespaço é o espaço meu online, né? Embora o direito à liberdade religiosa esteja assegurado pela Constituição, que nem nós já vimos aí, pela Constituição, que é a lei máxima, pelo Código Penal, né, por a lei que nós falamos sobre ela aqui, que é a 9.459 de 97, que foi implantada, parece assim haver um desconhecimento da população e de quem pratica, ou até mesmo de quem sofre esse ataque de procurar os seus direitos, entendeu? Assegurados nos seus direitos. Pode passar, irmão. Eu gostaria também de falar sobre a questão de Simões aqui. Ele fala assim, para Simões e Solaroli, as atitudes de preconceito e discriminação e intolerância desumanizam tanto as vítimas quanto os agressores. E podemos observar que a intolerância religiosa nas redes sociais é um retrato da ausência de uma busca de educação, de respeito no ambiente virtual. Chegando aqui na fase da conclusão, que nós falamos sobre a questão do tempo, onde é que a igreja ela vem com isso, onde é que a igreja está, como é que a igreja pode reagir diante desses ataques? O que de fato, observando e lendo sobre os teóricos, lendo sobre a questão dos nossos respaldos diante da lei que nos assegura, é que nós não devemos parar. A igreja ela é missionária. A igreja ela sempre viveu buscando esse tipo de práticas ou de mídias da atualidade.
A igreja, ela usa esses espaços para ela propagar o evangelho. Para a igreja, além de ser um campo missionário, ela é um espaço acolhedor, engajador, e ela não perde a sua identidade. A igreja, ao ela professar, ao ela falar de si, você pode observar que ela traz ainda mais pessoas para o seu campo, para ali o seu grupo. E eu até anotei o que eu achei interessante sobre um teórico, quando ele vai falar sobre a questão de como a igreja, principalmente a denominativa evangélica, algumas tiveram uma queda. E as contagens sobre a questão da igreja cristã no Brasil, em vez de diminuir com esses espaços de intolerância, pelo contrário, ela só aumentou. E é por isso que a igreja não pode parar. A igreja, como parte de engajadora, de conhecedora e de fazer missão, o foco dela é estabelecer ainda mais a sua missão, seja ela no campo físico, seja ela no campo online. Então, hoje nós vivemos nesse ciberespaço, né? Nós temos aí o que nós chamamos desse espaço online, que também pode pregar a questão do evangelho. Conclui-se que a presença da igreja nas mídias digitais deve ir além da evangelização, engajando-se no amor ao próximo e a santidade no ambiente digital. Então, a igreja ela não perde o espaço por ela professar aquilo que ela acredita. Né? Pode passar. Nós temos aí as nossas referências do nosso trabalho. Pode passar, irmão. E aqui tem os meus sinceros agradecimentos. Né? Esses agradecimentos aí, em primeiro lugar, está a Deus, pela oportunidade de concluir esse curso. Também a minha família, em especial a minha mãe, que está ali, sentadinha, participando. Aos meus filhos, pelo apoio. Né, sempre constante, aos meus professores pela dedicação no ensino, ao pastor Francisco e à missionária Geide, por trazer esse recurso para a nossa cidade, ao professor José Ribeiro, né, eu não tenho palavras para agradecer ao pastor José Ribeiro, pela orientação atenta na elaboração desse meu artigo. Eu fui muito privilegiada por isso. Ao casal missionário Esté, pastor Gideone, pela disposição em auxiliar com seriedade e dedicação, aos colegas de classe pelo companheirismo, aos amigos que estão hoje aqui convidados, né, pela presença e pelo incentivo, e também agradecer aqui o nosso pastor Mateus. Então, desde já eu só agradeço a oportunidade e findando aqui as minhas palavras. Ok, gente. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por estarmos concluindo, né, esta faculdade, que tem sido uma bênção para a minha vida. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes e também, né, da banca, pastor Mateus Jucá, pastor Gideone e também ao professor José Ribeiro. Também foi um grande prazer conhecê-lo também pessoalmente quando esteve aqui em Lago da Pedra. Bem, gente, o tema que eu escolhi, fala sobre do sofrimento à cura, o papel transformador da palavra de Deus na reabilitação de dependentes químicos, e eu especifiquei o projeto Caverna de Adulão, aqui em Lago da Pedra, mais precisamente no povoado Bom Jesus, próximo à nossa cidade. Pode passar. Então, eu quero aqui trazer uma breve introdução falando sobre a dependência química. A dependência química, tanto a questão do usuário de drogas lícitas como drogas ilícitas, é um dos maiores desafios de saúde pública contemporâneos, afetando profundamente indivíduos, suas famílias e comunidades. Então é nesse contexto que o projeto Caverna de Adulão, aqui em Lago da Pedra, propõe uma abordagem inovadora e transformadora, utilizando a palavra de Deus como ferramenta central no processo de reabilitação de dependentes químicos. Então, o projeto ele vai além do convencional. Ele traz, em principal,
como ponto principal a palavra de Deus para ajudar na questão da dependência química. Burns, 2005, ele acrescenta que reconhecemos que o despertar espiritual é uma necessidade vital para a recuperação dos dependentes químicos, pois a rendição a um poder superior, em outras palavras, a Deus, traz um propósito renovado e a força para superar os vícios. Então, a pessoa que está lá, nesse centro de recuperação, eles estão lá também, já no fundo do poço, às vezes abandonado pela própria família, pela sociedade, e se encontram nesses lugares já sem esperança, sem nenhum alento, mas através da palavra de Deus, traz também um despertar espiritual, traz a fé para essas pessoas. Pode passar. E os nossos objetivos, o objetivo geral é analisar como acontece a reabilitação de dependentes químicos através do acolhimento espiritual e terapêutico, utilizando a palavra de Deus como meio de transformação e cura. Objetivos específicos: verificar como as atividades de integração social e familiar acontecem, visando a reinserção dos participantes na comunidade. É isso que me chama muita atenção. Tudo ok? Certo. Então, além desse primeiro objetivo, também examinar referenciais bibliográficos, foi o que nós fizemos, e possíveis estratégias que oferecem apoio psicológico e social para auxiliar na reconstrução das vidas dos dependentes químicos, compreender como a espiritualidade e a fé proporcionam um espaço seguro para o desenvolvimento espiritual dos participantes. Então, é algo que chama muita atenção, dessas pesquisas, é uma reconstrução de vida. Então, ele está lá, se sentindo no fundo do poço, abandonado, desprezado, e através da fé, através da palavra de Deus, juntamente com acompanhamentos terapêuticos, psicológicos, acompanhamentos sociais e também das famílias, que estão lá acompanhando esses dependentes que estão lá neste centro de recuperações. Então, a minha justificativa, eu fiz uma faculdade lá em 2016 e no final dela nós tínhamos que fazer alguns estágios, E esses estágios nós fizemos em algumas casas de recuperação. Fizemos na cidade de Imperatriz. É porque está passando aqui, professor. Só acho que não está indo para o senhor, mas está passando aqui normal, viu? Ok. Então, quando nós estávamos visitando, e trabalhando com esse pessoal, nós fomos em Imperatriz, fomos em São Luís e também em Teresina. E me chamou a atenção como o trabalho funcionava. É um trabalho que não funcionava só na teoria, mas funcionava na prática de verdade. Inclusive, os monitores que estavam lá eram ex-dependentes químicos. Eles estavam lá, foram recuperados e agora estavam lá trabalhando, Então, isso me chamou muita atenção. Outro motivo também de eu escolher esse tema é porque a minha família, a gente sempre sofreu muito com pessoas alcoólatras, alguns irmãos que eram alcoólatras. Eu tive um irmão que morreu por causa do álcool, Ele foi internado e lá ele surtou e lá numa casa de recuperação ele acabou falecendo, lá em Teresina. Então, quando eu entrei na faculdade, já entrei com essa perspectiva, Disse, quando eu fizer uma defesa, eu quero falar justamente sobre a reabilitação de dependentes químicos. Pode passar. Então, qual é a problemática, Qual é o problema aqui desse artigo? A problemática aqui formulada é basear-se na seguinte indagação: como pode ser enfrentado o desafio da dependência química que continua crescente em Lago da Pedra? Nós não encontramos uma pesquisa a nível municipal, mas nós encontramos pesquisas a nível estadual, que dizia que em todo o Maranhão estavam crescendo a dependência química, principalmente em relação ao crack.
muitos usuários de crack, muitos usuários de bebida alcoólica, estava crescendo. Isso em 6% na última pesquisa. Só que também mostrou que também estava crescendo a procura, né, por centros terapêuticos de recuperação para essas pessoas. Pode passar. Então, aqui está as bases teóricas, né? Autores, né, que falavam sobre o uso da fé como forma de tratar a dependência química. Então, nós temos aqui alguns autores que eles defendem justamente essa tese. Usar a fé, usar a palavra de Deus para tratar os dependentes químicos. Segundo Chopra, 2011, ele diz que a espiritualidade ela pode proporcionar um senso de propósito e pertencimento, elementos fundamentais para a recuperação. Então, quando a pessoa está nesse centro de recuperação, lá ele se sente acolhido, lá ele vai poder falar e ser ouvido, lá ele vai poder ouvir conselhos, lá ele vai se sentir pertencente a um lugar, lá ele vai observar que ele não está sozinho, né? Ele não foi abandonado, mas ele está lá juntamente com outros, com auxílio de pastores, auxílio de muitas pessoas que estão ali para levar para ele a palavra de Deus e também os métodos convencionais, psicológicos e sociais. Laranjeira, 2013, ele diz que o apoio comunitário oferecido por líderes religiosos fortalece a determinação dos participantes em abandonar o vício. Então, eu tive o prazer de conhecer muitos pastores que estavam lá levando a palavra, que estavam lá praticando a fé, né? De fato e de verdade, para ajudar essas pessoas que estavam lutando contra os vícios, né? Inclusive, nós temos aqui um pastor que é muito a área dele, né? Que é o pastor Carlos Emiliano, que já trabalha com isso já há muito tempo. Ortiz, 2012, ele diz: o tratamento do usuário de drogas deve considerar não apenas a abstinência, mas também a recuperação integral do indivíduo, incluindo aspectos espirituais e emocionais que contribuem para uma vida plena e saudável. Ou seja, não é só ele chegar lá e largar o vício, mas a visão do projeto é que ele volte para a sociedade, é que ele volte para a sua família, é que ele tenha uma vida digna, uma vida plena e saudável. Alguns saem do centro de recuperação já com o emprego garantido, né? Então, isso é fundamental na vida dos dependentes. Pode passar. John Burns, não é o John Bunyan, né? É o John Burns, 2005, ele afirma que a combinação de espiritualidade e terapia proporciona uma nova perspectiva na abordagem da dependência química, oferecendo uma solução que vai além do tratamento convencional. Então, ele mostra que a junção, uma combinação entre espiritualidade, fé, palavra de Deus, isso junto com a terapia proporciona uma abordagem que vai além, né? Como é que eu posso dizer? Algo que vai além do convencional. A espiritualidade tem sido cada vez mais reconhecida como um componente importante na reabilitação de dependentes químicos. Segundo Cohen, a fé pode oferecer uma rede de apoio e um sentido de propósito que são essenciais para a recuperação. Pode passar. E aqui nós vemos a espiritualidade para auxiliar nos tratamentos da saúde mental. Então, quando eu falo do sofrimento, a cura, eu quero justamente trazer este ponto, que é as doenças mentais. Então, o usuário de drogas, crack, maconha, ou drogas lícitas, né? Ele é afetado psicologicamente, a sua saúde mental, tanto a saúde mental como o corpo, né? Que são as doenças psicossomáticas. Então, aqui nós vemos que a espiritualidade ela auxilia nos tratamentos da saúde mental. Ferris, 2005, ele diz que a psicologia e a espiritualidade, apesar de suas diferenças fundamentais, podem ser vistas como dois universos simbólicos
que utilizam conceitos distintos para descrever um processo semelhante de construção, percepção ou criação de significado, não sendo, portanto, incompatíveis. Então, nos centros de recuperações, é usado, como já disse, a palavra de Deus, a fé, a espiritualidade, mas também tem um acompanhamento psicológico, tem acompanhamento social. Então, a pessoa vai estar lá, vai sentar, vai poder falar, vai poder ouvir, e isso tem mostrado uma grande evolução na recuperação de dependentes químicos. Fleck, 2003, ele diz: a espiritualidade envolve reflexões sobre o propósito da vida e a razão de existir, indo além de crenças ou práticas específicas, e podendo ou não estar associada a uma religião. Então, a fé, ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção. Quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos. Embora sejam perguntas que estão associadas à filosofia, mas a fé também responde. Pode passar. E nós temos aqui a espiritualidade, né, que auxilia no tratamento de saúde mental. De acordo com Ross, 2012, o poder da espiritualidade é um ato de fé igual à negação dela. Por exemplo, alguém pode crer e participar. Outros podem não crer, mas também estão lá participando. Alguém pode crer em Deus e outros não. Mas a espiritualidade, ela é um ato de fé. Né? Nem porque alguém não crê, eu não vou deixar de levar a palavra de Deus nesse centro de recuperação. Não existe, na realidade imanente, possibilidade de prova cabal de que não há o transcendente. Né? Aquela pergunta, alguém me diz, me prova que Deus existe. Mas também ele não pode provar que Deus não existe. Né? Então, Deus, ele é transcendente. Está longe, está distante, mas também ele é imanente, está perto, está próximo. E essas pessoas que entram lá, que têm fé, que crê assim, elas têm um sentido maior. Estou aqui e Deus vai me ajudar. Eu estou aqui e Deus vai me tirar dessa. Esse é um dos objetivos de levar a palavra de Deus nesse centro de recuperação. Para Vasconcelos, 2006, a espiritualidade manifesta-se como religiosa, quando essa transcendência reflete de tal forma na transformação da vida da pessoa que o experimenta. Não se explica apenas por forças contidas na interioridade da pessoa. No entanto, é sentido com a presença de um ser absoluto identificado como Deus. Então, eu vou até aqui fazer um uso de uma citação bíblica, né, de Paulo, né, em 2 Coríntios capítulo 5, e o verso 17, Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então não é só uma mudança exterior, mas é algo interior que reflete fora. Pode passar. E aqui eu quero usar apenas o Neto, né, 2006, o tempo está se acabando. Ele afirma que a religião e espiritualidade podem desempenhar um papel significativo na promoção da saúde mental e no enfrentamento de transtornos psicológicos. Então, quando nós vemos uma pessoa que é dependente químico, né, muitas vezes causa tragédias, né, tragédias na própria família. Às vezes, pesquisando, nós encontramos casos de pessoas que mataram a própria mãe sobre o uso do crack, né? Quando falta o dinheiro para comprar a substância, às vezes ele rouba, ele mata, e muitas vezes até quem está próximo a ele. Então, a religião e a espiritualidade, elas auxiliam na recuperação. Ela traz também uma saúde mental para aqueles que sofrem, né? Que estão enfrentando problemas de transtorno psicológico. E aqui está as nossas considerações finais, né? Tecnicamente, a análise bibliográfica deste artigo demonstrou a necessidade de haver mais aprofundamento sobre o tema, pois a relevância da espiritualidade e das atividades de integração social e familiar no processo de reabilitação e transformação pessoal. Então, é um campo vasto, é muito grande. Né? Muitas cidades têm centros de recuperação. Em suma, a combinação de espiritualidade,
apoio psicológico e social e atividade de integração social e familiar têm se mostrado eficaz na reabilitação e transformação pessoal dos participantes. Então, é como eu disse, não é algo só na teoria, mas é algo que funciona na prática e de verdade. Pode passar? E aqui está algumas referências que nós pesquisamos, né? Alguns autores. Pode passar. E aqui, né, eu escrevi aqui obrigado, eu podia até usar o slide da nossa amiga Neuciane, né? Estava bem bonito. Mas eu quero agradecer à faculdade, quero agradecer aos nossos pastores, pastor Francisco, quero também agradecer a minha esposa, né, toda a minha família, aos meus colegas e principalmente agradecer a Deus, né, por poder participar 4 anos dessa faculdade e aprender. É sempre bom estar aprendendo, crescendo, né, em graça e em conhecimento. Muito obrigado. Estamos aqui, professor. Não, estamos aqui. É o caso eu tenho revelação de janeiro. Pronto. E é isso aí, vamos em frente. Eu coloco essa questão, obrigado, Fernando. Eu coloco que essa questão, para qualquer coisa que você pode dar, né? Muito bem, professor José Ribeiro, professor Matheus Jucá, professor Gideone, eu quero agradecer à banca por essa importante participação com os nossos alunos. Tá. Agradecer também os nossos acadêmicos que estão hoje encerrando esse ciclo tão importante em suas vidas. Estudar é uma tarefa que requer muito esforço, muitas vezes sacrifício, né, pastor Matheus? Mas, gente, chegar a um momento desse é emocionante, é muito importante, muito gratificante. Eu quero parabenizar a Neuciane, eu sei a luta dela, trabalha, faz outra faculdade, mas enfrentou e estamos aqui hoje de posse de vitória. Parabéns, parabéns aos familiares convidados aqui presentes. E o Paulo Vitor é empresário, tem loja aqui também em outro município, né? E está também com outra faculdade. Então, são pessoas comprometidas, né? Com o estudo, com a produção acadêmica. E nós estamos muito felizes e acreditamos que esse passo que vocês deram hoje, com certeza, é um passo muito importante no crescimento acadêmico de vocês para outras formações e outras produções, né, que virão pela frente. Como eu disse, a ideia de se trabalhar um tema como fonte de pesquisa para os trabalhos acadêmicos é muito importante. Então, você já tem uma base aí para dar prosseguimento, né, na vida acadêmica de vocês. Gente, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, em nome da Facetem. Nós agradecemos aqui a nossa equipe também de apoio, a nossa mídia também, todos aqui presentes, os alunos que estão assistindo em casa. Deus abençoe a todos. Eu queria convidar para a gente encerrar fazendo uma oração, né? Pastor Matheus disse que eu gosto muito de oração e de reunião. Glória a Deus. Então, nós não podemos terminar esse momento sem orar. Glória a Deus. Eu também quero parabenizar os acadêmicos, qualidade do trabalho e da apresentação. Parabenizar a faculdade, né, que é representada pelo pastor Francisco, e agradecer a Deus por conhecer o professor José Ribeiro, né? É o nome de um dos grandes pastores da história da SEADEMA, né? Já foi profetizado aqui ele como pastor, né? Professor
Parabéns, Deus continue abençoando a sua vida. Parabéns aí, deu para ver que o homem é fera, viu, pastor Francisco? Tem nos ajudado muito, contribuído muito. O pastor Gideon, nosso amigo, eu fico muito feliz por vê-lo também atuando, e um homem a quem Deus tem abençoado, deu uma família, né? E uma família, provavelmente uma família muito... E quero parabenizar meu amigo pastor Gideon, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, que a faculdade produza muitos outros acadêmicos deste mesmo nível. Muito bem. Pois, gente, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito por essa noite, por esse encontro, por essa conclusão de curso de 2 dos nossos alunos. Abençoa toda a turma, todos os alunos que estão empenhados, estudando, Senhor, e nos capacita para produções acadêmicas importantes e relevantes para esse tempo. Assim te agradecemos, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém?